Olá, hoje eu vou falar sobre viver no presente, o medo da morte. O que isso tem a ver, né? A gente cresce numa sociedade que a gente tem muito medo da morte, né? As pessoas não lidam com a morte, não sabem o que a morte tem de importância, né? Muitas culturas, tipo mexicana, algumas culturas latinas, eles têm esses rituais com a morte, eles têm esse contato com a morte, esse pensamento, essa filosofia sobre a morte. Mas grande parte das pessoas, evita totalmente esse contato com a morte, né? E o que isso afeta na gente na questão de viver o presente, né? Quando a gente tá com medo, que o medo é uma ferramenta que mantém a população, entre aspas, em controle, porque gera uma certa necessidade de que alguém vai tomar conta de você, né? E nesse medo a gente também cria essa necessidade de se proteger. A gente quer proteger o nosso meio, a gente esquece que isso vai embora, então a gente quer montar um império para se sentir protegido, porque a partir do momento que a gente tem coisa, a gente está protegido de coisa, a gente tem muralhas em volta da gente, a gente está protegido da morte. Mas o que muda quando a gente aceita que a morte existe? A morte é parte de um processo que todo mundo vai passar. Que eu vou passar, você vai passar, é inevitável. Ninguém nunca conseguiu fugir da morte, né? E se a gente aceita que a morte vem, a gente se liberta. Porque a partir do momento que a gente aceita que a vida veio aqui para ser experienciada, a gente está aqui por um momento breve de tempo. E que a morte vem, que é um reset, que depois tudo talvez começa de novo ou não. Mas a gente tem um limite de tempo e a gente administra esse tempo de uma maneira sábia. Porque a gente tem que entender que esse tempo é finito. E se a gente perde o medo da morte, a gente perde um monte de medo junto com isso. A gente perde esse medo de acontecer alguma coisa com a gente e a gente precisar ter esse monte de segurança em volta da gente, desse acúmulo extremo de coisas que a gente acha que quanto mais a gente acumular, mais vivo a gente vai estar, mais tempo a gente vai viver. As pessoas esquecem que a morte é inevitável, ela vai vir uma hora ou outra. As pessoas hoje estão vendo um monte de TV, estão morrendo de medo de vírus, estão ficando malucas. E qual é o ponto disso, né? Você só tá esperando um milagre, alguém vir te salvar, e você tá fazendo um monte de decisões sem pensar que... Pra quê, né? Seu tempo é finito. Você vai morrer uma hora ou outra. Aceita isso, né? Esse aceitar que a morte vai vir vai te trazer a liberdade. Pensa na morte, reflete sobre a morte. Medita. Muita gente diz que fechar o olho, sentar é um ensaio pra morte, né? E você começar a se preparar pra hora que você não estiver mais aqui. E uma hora você não vai estar mesmo. Então, vamos trabalhar esse medo de que as coisas são eternas e alguma coisa tá vindo e vai levar essa eternidade embora. Essa eternidade nunca existiu. Esse tempo de vida que a gente não pensa, se você para pra pensar, você sabe que ele é finito, mas no seu automático você vê isso como um infinito. Parece que você vai viver pra sempre, você tá num processo de trabalhar nessa sua imortalidade ilusória e com medo de perdê-la e tomando decisões e aceitando coisas e seguindo coisas em cima desse medo, em cima de um medo que, se a gente for pensar, até a mídia, a TV, ela coloca esse negócio de a indústria do medo, né? O medo dá dinheiro, o medo faz pessoas tomarem decisões, as pessoas têm medo de outras pessoas, as pessoas têm medo de situações. Isso cada vez mais limita nossas opções, nossas oportunidades, nosso poder viver pleno. Tem um vídeo que eu fiz que é o medo e o amor, que são duas coisas totalmente opostas. O medo, ele fecha o nosso coração. E se você for estudar mesmo o que as pessoas falam desse amor incondicional, o medo e o amor incondicional são coisas totalmente opostas. Você não consegue sentir esse amor com o medo. O medo é o bloqueio do amor. É o que faz você não agir pelo seu coração, faz você ser racional.
É o seu instinto de preservação que faz você pensar e faz você tomar todas as suas decisões baseadas nessa preservação, nessa extensão dessa vida que é finita e você não pode fazer nada pra estendê-la. Ela vai terminar, pode simplesmente cair um meteoro na minha cabeça aqui do nada. E são situações limitantes. Eu morava em São Paulo e eu adorava caminhar na madrugada. E caminhava na madrugada no centro de São Paulo. Com o tempo você vai aprendendo que você pode tomar uma facada a qualquer momento. Tipo, claro, é meio imprudente fazer isso, mas se você vive com medo, você não faz coisas. Eu tive momentos incríveis que eu andava de madrugada, conheci restaurantes, conheci pessoas, conheci coisas que aconteciam e você nunca vai experienciar certas coisas se você tiver medo. Às vezes você seguir o que você está com realmente vontade de fazer, esquecendo do medo. Lembrando que a vida é finita, a vida vai acabar, sua vida vai acabar, a minha vida vai acabar. Pensa nisso, reflete nisso, fecha o olho e vê, pensa o tempo que uma pessoa em média vive, 80 anos que vive bem. Quantos anos você tem? Quantos anos te restam? Sabe? Quantos anos você quer investir mais em algum objetivo a longo prazo, né? Quanto você quer se prender? Quanto você quer se limitar com o medo da morte vinda? Era isso que eu queria falar hoje. Eu martelo nessa ideia da morte porque eu acho que é uma das ideias mais libertadoras que uma pessoa pode ter. É aceitar a morte, aceitar o que está acontecendo. Quando você aceita a morte, a sua vida muda e você entende o que é o presente, o que é o agora. Como viver o agora, e você trabalha com um monte de problemas, é uma cascada de problemas. Cascada, nem sei se fala. Cascata. Nossa. É um monte de problemas que vem com esse medo. E a gente é controlado e a gente consome coisas, e a gente faz um monte de impulsos e um monte de decisões pobres com medo dessa morte chegar. Então é isso, um grande beijo. Tchau.